E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geolê, o Deleitando-se na Palavra do Keith Ferring. 10 dicas para revitalizar e revolucionar a sua leitura diária da Bíblia, da editora Batista Regular. Pessoal, esse livro aqui eu não conhecia, confesso, a editora enviou para mim e eu fiquei maravilhado, amei demais esse livro. Foi uma leitura muito tranquila, eu li basicamente em 2 dias, comecei em um dia, no outro já estava terminando, porque ele é muito gostoso de ler, né? Ele tá falando de deleitando-se na palavra de Deus. Mas eu me deletei muito na leitura do próprio livro. Bom, logo na introdução o autor fala de como uma vez ele ouviu um cara falando da palavra de Deus e como isso o incentivou a se deleitar mesmo na palavra de Deus. Porque muita gente fala de conhecer a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, mas pouco se fala sobre se deleitar, sobre ler a palavra de Deus porque tem prazer, tem deleite, tem satisfação nisso. Só que uma vez ele foi ouvir um cara falando da palavra de Deus, como é que é mesmo? Ele fala, bom, ok, ele ouviu um cara chamado Bruce Kuhn, acho que é esse o nome, e esse cara havia memorizado o Evangelho de Lucas, o livro inteiro, e estava contando, encenando todas as coisas. Deve ser uma experiência realmente muito diferente, eu nunca vi nada desse tipo. Você já viu? Se você já viu algo do tipo, comenta aí embaixo, porque vamos conversar, na moral, nunca vi. Mas ele disse que ao ver essa encenação, ele ficou impressionado, e isso o incentivou a buscar cada vez mais, mergulhar mesmo na palavra de Deus, sabe? Conhecer e se deleitar no que a Bíblia nos diz. Então neste livro aqui nós vemos 10 dicas, né? 10 dicas muito práticas de como nós podemos ler a palavra de Deus com deleite de fato. Bom, a primeira dica é, lembre-se por que está fazendo isso. E nessa dica é interessante porque ele fala que nós devemos ler a palavra de Deus não apenas para conhecer ou para ser informado de algo, que muitas vezes é o que acontece quando a gente vai ler a Bíblia. Ele diz que nós devemos ler a Bíblia para ter um relacionamento com Deus. Eu estou me relacionando com o meu Criador, com o meu Salvador, e colocando uma perspectiva de relacionamento, isso faz toda a diferença, porque quando você tá com um amigo, você não tá, já trouxe aqui meu caderninho, então, me conta aí, como é que foi seu dia pela manhã? Meu dia pela manhã foi, eu tomei café, eu fui pra escola, e pela tarde eu... Não. É claro que relacionamento não significa algo oposto à informação sobre a pessoa. É óbvio que se você tem um relacionamento com a pessoa, se a pessoa é seu amiguinho, você vai ter informações sobre a pessoa, isso é óbvio. Mas ter informação sobre a pessoa não é o seu objetivo principal. O seu objetivo é se relacionar com a pessoa. Então, lembre-se por que está fazendo isso. Ou seja, você deve ler a sua Bíblia para ter um relacionamento com o seu Deus. E essa dica eu acho que já faz muita diferença para nós, né? Dica 2, tenha grandes expectativas. Ele fala que um dos grandes problemas quando as pessoas vão ler a Bíblia é que elas não vão com expectativas, à vontade ou com a disposição de se deleitar naquela leitura. Muita gente vai ler a Bíblia para marcar tabela mesmo, para obter alguma informação, para tirar alguma dúvida sobre algo. E ele disse, não, você pode até buscar essas coisas, mas o seu objetivo principal deve ser se deleitar na palavra de Deus e vá com isso em mente. Você quer fazer isso e você busca isso. Dica de número 3, desenvolva uma estratégia. Ele fala da importância de você estar preparado para os desafios quando você vai ler a sua Bíblia. Os desafios são diversos, né? A sua própria disposição às vezes é um desafio, você não está com vontade, ou você está cansado, ou a sua mente, você está preocupado com as coisas que você precisa fazer depois. Então tem muitas coisas te atrapalhando em se deleitar na Bíblia. E ele fala que para você desenvolver uma estratégia, você deve orar. Você deve orar antes de ler a Bíblia, pedindo que Deus te capacite, te estimule, te dê disposição. Você deve orar durante a leitura da Bíblia, para que ali Deus falando contigo, você o responda em oração e assim torna-se a coisa mais interessante. Ele diz também para você orar depois de ler a Bíblia, para você ter isso guardado em seu coração, mas também para você responder ao seu Deus assim que você sai daquele momento que ele estava falando contigo. É bem legal. Dica de número 4, assista ao filme todo. Aqui ele fala da importância de você ler a Bíblia toda. Ele conta o seguinte, se você entrar numa sala e você vê que seus amigos estão assistindo um filme e já tem mais de meia hora de filme e você sentar para assistir, as pessoas vão estar ali comentando, as pessoas vão estar ali
entendendo tudo que está acontecendo e você vai ficar assim... A federal judge released Arthur Shaw on $10 million. Você vai achar algo interessante, mas não é a mesma coisa. Você não vai estar entendendo, você não vai estar acompanhando tudo que está acontecendo ali. E isso é o que muitas vezes acontece na leitura da Bíblia. Como a Bíblia como um todo é um livro grande, né? Ou é uma coleção de livros grande, então muitas vezes que nós lemos a Bíblia, nós lemos porções, lemos uma parte, lemos um livro da Bíblia, né? Dentro de todos os seus livros, e isso acaba nos limitando em um entendimento geral, canônico, do que é a palavra de Deus. Então é necessário ler a Bíblia como um todo. Ele diz o seguinte, que nós aprendemos no contexto da história. Quando nós lemos a Bíblia como um todo, nós vivenciamos muito mais aquilo que está acontecendo. Nós sabemos do que aconteceu antes. E se nós lermos tudo e estivermos lendo de novo, nós já sabemos o que vai acontecer depois. E isso nos torna mais envolvidos com a escritura. Dica de número 5. Aprenda com um frasco de shampoo. Olha só que doido, né? Mas ele disse que uma empresa de cosméticos, né? Um cara deu uma dica pro seu patrão, pro cara lá do marketing e tal. E ele falou assim, olha, nós devemos aprender com o shampoo. Se você pegar um shampoo, qualquer frasco de shampoo, você vai ver lá escrito repita, aplique novamente e repita, e faça novamente. Ó, até peguei meu shampoo aqui, massageie, enxague, para melhor resultado, aplique novamente. Com essa dica de aprender com o shampoo, eu acho que a aplicação ficou meio deslocada, mas tudo bem. O que ele quer dizer aqui é sobre a importância da repetição. Na dica do número 4, ele diz que nós aprendemos no contexto da história. Na dica número 5, ele vai dizer que nós aprendemos no processo da repetição. Ele fala da importância de você ler várias vezes a escritura. Ele fala de você ler um trecho ou de você ler um livro e você lê e relê e relê. E quando você faz isso, você vai estar tão acostumado com aquele texto, e ele diz o seguinte, o estudo aprofundado se torna então uma conversa íntima. Por exemplo, se você conhece uma pessoa e você sabe que ela estuda na faculdade, você pode saber o curso que ela faz, o horário que ela estuda, isso é uma coisa. Mas quando você tem intimidade com a pessoa, você pode perguntar um pouco além. Por que ela escolheu aquele curso? Se aquele curso é na dificuldade? Se ela se arrepende ou tem vontade de fazer um outro curso? Então, tudo isso tem a ver com intimidade, ou seja, o estudo aprofundado se torna a mesma questão da intimidade, né? Aí vale a pena você, por exemplo, ter acesso a um comentário bíblico ou algo que te dá um princípio exegético. Enfim, outros recursos vão te ajudar se você repetir, né? Várias vezes ler o mesmo trecho. A sexta dica é levante a sua voz. Ele fala sobre a importância de você ler a escritura em voz alta. Ele diz que isso é um recurso muito bom para você melhor memorizar, né, o que você está lendo. Não cai, né? Não. Dica número 7, leia só a Bíblia. Aqui ele fala sobre a importância de você aprender a ler a Bíblia sem recurso de estudo, sem comentário, sem Bíblia de estudo com anotações, você e Deus ali, conversando. Com isso ele não está dizendo que recursos para estudar a Bíblia não sejam bons, se fosse assim ele nem sequer escreveria esse livro. Mas ele está dizendo que uma dica para você se deleitar é isso, você precisa ter um momento em que você apenas lê a Bíblia e só a Bíblia. Dica número 8, não leia a Bíblia sozinho. Interessante, né? No outro ele fala leia só a Bíblia, no outro ele fala não leia só a Bíblia. Mas esse aqui ele fala da importância de você ler a Bíblia juntamente com outra pessoa. Ele fala, por exemplo, de você ter um grupo de estudos para vocês lerem a Bíblia e comentarem juntos, ou você ter um amigo que você compartilha da leitura da Bíblia, os mesmos trechos, né? Bom, ele fala aqui, ó, seu colega o ajudará a ser mais consistente, verificando o seu processo, ajudará a tornar tudo mais divertido. Não sei se divertido é uma boa palavra, mas a ideia é aqui que você fica animado e acaba criando uma interação ali, tornando mais interessante. O seu colega verá coisas que você não viu, então vocês vão compartilhar de experiências diferentes da mesma passagem. Seu colega o ajudará também a clarear os seus próprios pensamentos. Então você vai ver de uma forma, você pode ter dúvidas, mas a outra pessoa viu diferente, aquilo complementa a sua visão. E aqui ele dá algumas dicas práticas do como você pode fazer, escolher um livro da Bíblia que seja menor, escolher um horário durante a semana, escolher um local que seja agradável, enfim, é bem interessante. E aí vem as dicas 9 e 10, que são dicas mais práticas de plano de leitura. A dica de número 9 é embarque numa aventura em 60 dias. Ele recomenda você escolher um livro da Bíblia para você amar, para você mergulhar. É claro que você deve ler a Bíblia toda, como já foi falado aqui em outro momento, mas também é importante você estar mais familiarizado com pelo menos um livro da Bíblia de forma toda especial. E ele diz para você escolher um livro da Bíblia para você ler, para você reler, e ele traz aqui um plano de leitura assim
bem detalhado do que fazer em cada dia, em cada semana. É muito interessante. Em um momento você tem uma leitura um pouco mais panorâmica, em um outro momento você destaca alguns pontos, em um outro momento você repete aquele mesmo trecho cuidadosamente. Ele traz aqui um plano bem definido, né, uma orientação bem específica, e ele recomenda você começar com livros pequenos. Ele fala que ele fez isso com o livro de Filipenses. E ele apresenta aqui, essa parte aqui eu fiquei impressionado. Ele apresenta aqui o que você fazer em cada dia. Tipo, se você não entendeu direito, ele diz, olha, é mais ou menos assim. E ele apresenta aqui, ó, olha só, cada dia, ó. No primeiro dia você faz isso, no segundo isso, no terceiro, todos os dias, completando aqui 60. Então é tipo assim, para não deixar desculpa, para a pessoa não dizer, ah, não entendi. Então, deixa eu desenhar. E aí na dica de número 10, ele diz assim, aceite 2 desafios de 4 meses. Nessa dica ele dá 2 propostas para você ler muito a Bíblia, e você ler e repetir muito, e você se familiarizar muito com a Bíblia em 4 meses. Um desafio que ele dá é ler a Bíblia inteira. Tipo, sério, ele fala para você ler a Bíblia inteira em 4 meses. E ele diz que isso é possível, e ele diz que você pode fazer isso se você separa um tempo e se determina a fazer. É sério, é tipo, faz mesmo, cara. E o segundo desafio, ele diz que é para um novo discípulo, ou para que você de vez em quando relembre, tenha em mente no seu coração a pessoa, a obra, o ensino e a missão de Jesus Cristo. Porque ele fala para você trabalhar intensamente nos 4 meses a leitura dos evangelhos e a leitura do livro de Atos. E nesses 2 planos ele dá 3 dicas básicas. Ele fala para você fazer a leitura, obviamente. Ele fala para você ter uma caneta em mãos para você tomar notas de algumas coisas. E ele fala para você conversar sobre a leitura, você compartilhar com outras pessoas sobre a leitura. Isso é bem interessante, eu achei bem legal. E aí na conclusão ele mostra como essas dicas o ajudaram a se deleitar cada vez mais na palavra de Deus. Bom, de maneira geral, o que eu posso dizer? Em cada capítulo, no final, ele traz um guia de estudo. Então você pode usar este livro para estudarem junto com outras pessoas que querem aprender essas dicas. Outra coisa que a gente percebe também é que ele traz sempre isso em um tom um pouco cômico, assim, engraçado. Ele usa ilustrações um pouco, algumas até meio estranhas, tipo a do shampoo, né? Aplicar novamente. Algumas ênfases que eu percebi aqui também é que ele diz que na leitura da Bíblia você não deve determinar capítulos. Quantos capítulos você vai ler naquele momento, naquele dia. Mas ele diz que você deve determinar o tempo. Vou ler 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Ele diz que isso deixa você mais livre para não ficar tão calculando quanto falta ler, por exemplo. Ele enfatiza bastante a importância de não ler sozinho, no sentido de compartilhar com outras pessoas, seja um amigo, seja em grupo. E basicamente a base desse livro é dizer que Jesus é o nosso amigo, então nós devemos nos relacionar com ele como um amigo, e Deus é o nosso Pai que nos ama, nós devemos nos relacionar com ele como um filho que ama o seu pai, e assim nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus. Mas é isso, pessoal. Kate Ferrin aqui, Ferrin, não sei falar o nome, nos traz dicas aqui bem práticas e desafiadoras para nós de fato nos deleitarmos na palavra de Deus. É interessante que ele fala de coisas aqui que talvez você pense, caramba, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí ele mostra como você faz e você pensa, até que dá pra fazer. Ele não é um livro que vai te dar bronca, sabe? Mas você olha a questão prática e como é possível fazer algumas coisas pra você mergulhar mais na palavra de Deus, e de certa forma você vai se sentir assim, poxa, eu poderia fazer melhor, por que eu não tenho feito? Bom, e talvez muitas coisas que a gente não faz é porque não sabe, às vezes é por preguiça. Esse livro tem muito a nos ajudar nesse sentido, certamente. Editora Batista Regular, sou muito grato pela publicação deste livro, que tem uma capa bem bacana, olha só os destaques da fonte, a Bíblia aqui, as cores, olha os post-its, tudo colorido também. Mas é isso, pessoal, se você gostou, deixa o seu gostei aí, veja aí na descrição o link para você comprar esse livro e você se deleitar na palavra de Deus. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que virão e até depois!